Olá, gente, tudo bem? Muito boa noite a todas, todos e todes. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Como eu ansiei por este momento, gente. Sejam todos bem-vindos. De qualquer parte do Brasil e do mundo, sinta-se abraçado, acolhido, parte desta família que a gente carinhosamente chama de Ninho da Fênix. Um lugar de renascimento, de recomeço. E hoje nós teremos aqui um culto muito especial. Eu quero aqui manifestar a minha profunda gratidão a Deus por me permitir servi-lo nesses 37 anos. Exatamente no dia 26 de maio de 1987, eu começava a minha caminhada pastoral. Já faz um tempinho, né? Já faz um tempinho. E eu louvo a Deus por cada etapa desta jornada. O quanto eu tenho aprendido. E eu quero hoje, durante este culto, trazer uma reflexão que eu acredito vai abençoar muito a sua vida. Por isso eu peço que você fique comigo até o último amém. Lembrando que não é uma live apenas, é um culto. Onde nós vamos louvar, onde nós vamos orar, vamos meditar na palavra. E o nosso propósito é que ao término deste encontro, todos saiamos dele seres humanos melhores, mais parecidos com Jesus. E como todo culto que se preze, a gente começa orando. Então, vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse privilégio que o Senhor nos concede de, apesar de distantes uns dos outros, estarmos unidos no único propósito: te adorar, bendizer o teu nome e criar um ambiente de acolhimento, onde ninguém fique de fora. Obrigado, porque eu tenho certeza que é a tua graça que patrocina isso, que possibilita esta união, a despeito de quaisquer diferenças que possam haver entre nós, sejam de natureza ideológica, religiosa, étnica, cultural. O que nos une é infinitamente maior do que a diversidade de pensamentos. Pedimos que o teu doce Espírito nos conduza ao longo desta celebração, falando-nos a alma, edificando-nos, encorajando-nos a melhorar cada vez mais. Este é o pedido que nossa alma te faz, Senhor, na certeza de sermos atendidos, porque não o fazemos por méritos próprios, mas pelos méritos de teu Filho Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma alavancada nessa audiência? Clica aí nesse aviãozinho que tem no rodapé da transmissão, e quando aparecer para você a sua lista de contatos, sai clicando geral. Você pode inclusive copiar o link desta transmissão e colar nos seus grupos de família, de amigos lá no WhatsApp. Então vem comigo, vamos dar uma alavancada e vamos louvar a Deus, né? Tem uma canção que eu gosto muito, talvez seja, ao longo desses 37 anos de ministério, uma das que eu mais cantei. Mas eu tenho um apreço especial por ela, porque eu dependo desta graça, eu me fio nesta misericórdia. E a canção diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações de alegria. Que maravilha!
porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E eu sei, quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. E eu digo mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Quero mais de Deus, muito mais de Deus. Eu quero muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são o quê? São as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de alegria, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E eu sei, e tenho quem crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. E eu digo mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. E eu sei, quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. E eu digo mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Quero mais de Deus, muito mais de Deus. Eu quero muito mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Só há uma maneira de termos mais de Deus, é nos oferecendo cada vez mais a Ele. E não há como oferecer-se cada vez mais a Deus, senão oferecendo-se cada vez mais ao outro. Deus é amado no outro. Deus é servido no outro. Não é servindo a uma estrutura eclesiástica que se serve a Deus. É servindo ao próximo. Eu queria trazer aqui uma canção que certamente vai requerer bastante de mim, né? Eu compus essa canção há muitos anos, antes mesmo de iniciar o meu ministério como pastor, acreditem. Essa canção deve ter algo em torno de 38, 39 anos. Depois eu atualizei a letra, deve ter uns 10, talvez 15 anos que eu a atualizei. E diz o seguinte:
Há momentos difíceis na vida que não sei o que fazer. Há tanta coisa para ser esquecida, mas não sei como esquecer. Como apagar a história de tudo que se viveu nesta busca ilusória pelo que se prometeu, mas que jamais chegou a se realizar. Sonho de um apogeu que nunca chegará. O dia amanheceu e o sol não vai brilhar. Não me importo com as calúnias que fazem de mim. Nada faço pra provar que ainda não é o fim da estrada. Da jornada. Grandes e pequenos os tropeços que enfrento, só no amor de Deus me sustento pra não cair. Pra não cair. Sim, eu sei que minha mente está voltada para o Pai. Nos momentos mais difíceis, ao meu lado Ele estará. E minhas lágrimas Ele enxugará e me alegrará e me conduzirá ao caminho, ao rumo da paz. Não me importo com as calúnias que fazem de mim. Nada faço pra provar que ainda não é o fim da minha estrada. Oh, 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 da minha jornada. Pois eu sei que minha mente está voltada para o Pai, voltada para o Pai. Nos momentos mais difíceis, ao meu lado Ele estará. E minhas lágrimas Ele enxugará e me alegrará e me conduzirá ao caminho, ao rumo da paz, da paz. Se você quer saber o que tem me mantido ao longo de todos esses anos, eu não teria outra explicação que não fosse aquela que eu esboço nesta canção. Eu era ainda criança quando eu ouvi pela primeira vez um verso bíblico e me agarrei nele até hoje. E este verso dizia: tu conservarás em paz aquele cuja mente
está firme em ti, porque ele confia em ti. E é o que esta canção diz: eu sei que minha mente está voltada para o Pai. É por isso que eu não esquento a cabeça com haters. Eu não esquento a cabeça com críticas, nem mesmo com ameaças, porque a minha mente está voltada para o Pai. Eu costumo dizer que o diabo, coisa ruim, ele não pode nos destruir, mas sabe nos distrair. Tudo o que ele quer é tirar a nossa mente do Pai. É olhar para as circunstâncias. E quando eu digo diabo, eu não me refiro propriamente àquela figura mitológica que as pessoas têm em mente. Eu me refiro a tudo o que se opõe ao propósito da nossa vida. E eu quero hoje compartilhar com vocês uma reflexão com base no que diz João capítulo 21. Vem comigo. João capítulo 21. Eu desabilitei aqui os comentários para a gente poder focar na reflexão. A partir do primeiro verso. Diz assim: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Quem conhece bem os evangelhos sabe que não foi a primeira vez que essa situação ocorreu a Pedro. Eu digo Pedro porque ele é praticamente a figura central, abaixo de Cristo, naturalmente, nessa situação. No primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, lá atrás, ele também estava pescando. E ele também havia passado a noite inteira pescando sem pescar absolutamente um único peixe. Ou sem pescar absolutamente nada. E agora, como que num déjà vu, essa situação se repete. Só que agora, Jesus havia ressuscitado. Pedro, que lá atrás havia abandonado a rede para seguir a Jesus, depois de ouvi-lo dizer que faria dele um pescador de homens, ou um pescador de almas, Pedro agora havia retomado a sua antiga profissão. Talvez por não enxergar perspectiva alguma dentro do que seria a sua vocação, o seu chamado apostólico. E agora Jesus, mais uma vez, vai ao encontro dele. Mas veja o que se sucede. Logo pela manhã, verso 4, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes a ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o autor do Evangelho de João, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Ele provavelmente se sentiu envergonhado de estar naquela situação. Os outros discípulos seguiram no barco puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus:
trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Eu quero muito a sua atenção. Eu sei que a maioria de nós está familiarizada com esta passagem, mas há algumas coisas aqui que passam despercebidas e que encerram lições importantíssimas. A primeira delas, como eu disse anteriormente, era a segunda vez que Jesus realizava este milagre. Mas há um detalhe. Da primeira vez, lá atrás, o texto faz questão de frisar que as redes vieram tão cheias que elas se romperam, de modo que parte daqueles peixes voltou para o mar. Desta feita, o texto faz questão de dizer que as redes não se romperam. Foi possível, inclusive, contabilizar os peixes. Eram 153 grandes peixes. Não era só quantidade, era qualidade. E por que que, desta feita, as redes não se romperam? O que que isso pode representar para nós? Sabe, queridos, falando da minha experiência pessoal, ao longo desses meus 37 anos de vida pastoral, muitas vezes as minhas redes se romperam. Eu perdi a conta. Muitos relacionamentos que eu construí ao longo desses 37 anos se desfizeram. E eu confesso a vocês que isto me gera uma certa frustração. Apesar de eu nem sempre ter tido a mente que tenho hoje, as ideias que eu defendo hoje, mas eu sempre fui muito sincero naquilo que fiz. Sempre coloquei meu coração, sempre fiz a obra de Deus, como geralmente se usa dizer, né? Dentro do evangeliquez, sempre fiz com muita paixão, com muita vontade. E sempre me perguntei por que as minhas redes não eram fortes o suficiente para manter aquela pesca. Por que os relacionamentos que eu construí foram tão frágeis? Hoje eu entendo. Porque finalmente hoje eu percebo onde eu falhei. Onde eu precisava ter reforçado a minha rede. O que está acontecendo no meu ministério hoje, de quase um ano para cá, quando eu passei a me dedicar exclusivamente às redes sociais e ao trabalho social, além da minha profissão como psicólogo, é que hoje eu estou experimentando esta segunda pesca. Da primeira vez, Jesus disse a Pedro, lançai a rede em alto mar, sinal de que ele estava lançando a rede no raso. E quando ele a lançou em alto mar, os peixes vieram, mas a rede se rompeu. Desta vez, a instrução de Jesus foi, lançai a rede do lado direito. Jesus sabe onde estão os peixes. Agora, compete a mim reforçar as redes. E como é que essas redes são reforçadas? Já já eu vou tentar responder esta pergunta, mas eu pergunto a você, como estão as suas redes? E eu não estou agora me dirigindo apenas a colegas de ministério, a gente envolvida com a obra pastoral. Eu estou falando a você, meu irmão, minha irmã, de qualquer credo que seja.
por mais que você testemunhe uma manifestação contundente da graça de Deus na sua vida, se as suas redes não estiverem devidamente reforçadas, é aquilo que São Paulo chama de receber a graça em vão. É deixar que as coisas simplesmente escapem. É não ter segurança naquilo que tem recebido. Agora, uma outra lição importante no texto. Ao longo desses 37 anos, a duras penas, eu fui percebendo que eu não sou imprescindível. Eu não sou insubstituível. Aliás, Deus nem precisa de mim. É muita presunção da nossa parte achar que Deus sem nós está de pés e mãos atados. Deus sem nós segue sendo Deus. Ele é autossuficiente. Agora, nós sem Deus é que estamos perdidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, quando aborda os discípulos, a pergunta é: vocês têm algo que comer? Aí eles não o reconheceram. João é que se deu conta de que era Jesus. E quando Pedro ouviu dos lábios de João: é o Senhor, Pedro se sentiu envergonhado, porque estava nu, e mergulhou. Deve ter prendido a respiração dentro d'água o quanto pôde. Quando eles lançam a rede e a puxam lotada de peixes e a trazem para a praia, diz o texto que lá já havia uma fogueira com peixe e pão sendo assados. Onde Jesus conseguiu esse peixe e esse pão? É como se Jesus dissesse a Pedro: eu não preciso de vocês. Eu não quero que vocês olhem para mim como quem depende de vocês. Não é em mim que eu estou pensando. Quando eu peço que vocês lancem a rede, eu não estou pensando em mim. Porque eu sei me virar. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa dos nossos talentos, Deus não precisa de nada. E ainda assim, olha como Deus é maravilhoso. Mesmo sendo autossuficiente, mesmo não precisando de nenhuma contribuição que eu possa fazer ao seu reino, Ele me dá o privilégio de ser partícipe, de dar a minha contribuição, ainda que irrisória. Haveria privilégio maior do que esse? Logo em seguida, não encerrou não. Olha o que acontece. O melhor vai vir agora. Verso 12, disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. É muito fácil a gente dizer que ama a Deus. Qualquer um de nós.
está habilitado a declarar: eu te amo, Senhor. A gente o faz através dos louvores, a gente o faz em oração, através de poemas. Mas a maneira mais eloquente de dizer que ama ao Senhor é cuidando do que é dele. Apacenta as minhas ovelhas. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a rede que precisava ser reforçada? Você sabe o que reforça a nossa rede para que não percamos nenhum peixe? Cuidado. A gente às vezes tende a imaginar que a maneira mais eloquente através da qual o amor se expressa é no sacrifício. Mas nem sempre esse sacrifício é requerido. A maneira mais frequente através da qual o amor é revelado é o cuidado. O sacrifício, ele pode acontecer, ele é eventual. O cuidado, ele é cotidiano. Quem ama, cuida. Cada vez que Pedro respondeu à pergunta de Jesus: tu sabes que eu te amo, ele ouviu de Jesus: então cuida das minhas ovelhas. É só isso que eu te peço, Pedro. Cuida dessas pessoas que eu estou confiando a você. Você tem cuidado do que Deus confiou a você? Você tem cuidado dos seus amigos? Você tem cuidado da sua família? Agora, outra coisa interessante é que Pedro negou a Jesus 3 vezes, lembra disso? Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Jesus nunca jogou isso na cara dele. Mas Jesus requereu dele a mesma resposta 3 vezes. Tu me amas? O quanto nós amamos a Jesus? Eu quero que o meu ministério pastoral seja uma declaração de amor a Jesus. Eu não estou preocupado com a obtenção de sucesso, com visibilidade, com aplausos. Eu quero apenas que Jesus veja em mim o quanto eu o amo, no cuidado dispensado às ovelhas que não são minhas. Eu não tenho ovelhas, eu não tenho igreja. Vira e mexe, alguém me pergunta: qual é a tua igreja? Eu não tenho igreja. A igreja não é minha, nunca foi. Por 36 anos eu estive vinculado a uma denominação. E desde 2001 eu fui o líder, o presidente dessa denominação. Em julho do ano passado eu abri mão disso. Eu disse: eu não quero ser líder de nada. Eu quero cuidar. Eu quero ser o cuidador do que é de Deus. Agora veja, logo em seguida, agora vem a cereja do bolo. Verso 18. Jesus diz a Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirás e te levará para onde não queres. Jesus disse isto, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. A história vai contar que quando Pedro fugia de Roma, com medo de ser morto pela perseguição empreendida por Nero, no meio do caminho ele se encontrou com Jesus. Jesus apareceu para ele. Ele perguntou em latim: quo vadis? Pedro, para onde vais? Ou melhor, perdão. Pedro perguntou a Jesus: quo vadis? Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: eu estou indo a Roma para ser crucificado novamente. E o que Pedro faz?
ele dá meia volta, se entrega às autoridades e pede encarecidamente: só não me crucifiquem da maneira como fizeram com o meu Senhor. Eu não sou digno. Eu prefiro ser crucificado de cabeça para baixo. Era disso que Jesus estava falando com Pedro. De que maneira um dia ele iria para onde ele não queria ir. Ele faria o que ele não queria fazer. E de que maneira a sua morte glorificaria a Deus. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e deste? Que será? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O que está acontecendo aqui, gente? E esta é, na nossa reflexão, a cereja do bolo, o ponto alto. Pedro declarou a Jesus que o amava, ouviu de Jesus que ele iria para onde ele não queria ir, e agora ele olha para João, com quem ele sempre teve uma certa rivalidade, e pergunta: Senhor, tudo bem, eu aceito a minha sina. Já sei que eu vou ser martirizado por amor ao teu reino. Mas e ele, hein? O que vai ser dele? A resposta de Jesus foi algo mais ou menos assim: não é da tua conta. Se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai permanecer. Por que Jesus deu esta cortada em Pedro? Porque Jesus sabe o quanto nós, seres humanos, somos afeitos a comparações. Eu poderia hoje, aos 37 anos de ministério, ficar me comparando com tantos outros colegas que obtiveram sucesso estrondoso. Alguns construíram verdadeiros impérios. Gente que começou muito depois do que eu. E eu poderia me sentir injustiçado e dizer: Senhor, por quê? Eu comecei tão cedo, eu me dediquei tanto à tua obra. E por que fulano desfruta de um ministério muito mais vigoroso, pelo menos em termos de número de pessoas, de patrimônio, de visibilidade? Mas eu aprendi com Jesus que o que ele faz na vida de cada um de nós é personalíssimo. Nós não temos que fazer comparações. Se tiver que fazer alguma comparação, façamos entre quem éramos lá atrás e quem nos tornamos. Se tiver que comparar, comparemos a primeira pesca com a segunda. Hoje, queridos, eu não tenho nada em que eu possa me estribar. Eu não construí um patrimônio em 37 anos. Não construí. Eu não construí um império. Hoje eu vivo do meu trabalho. Hoje eu tenho que dedicar boa parte do meu tempo à minha atividade como psicólogo para me sustentar. Isso é vergonhoso para mim? Não. Porque eu aprendi com Jesus a não fazer comparações. Pouco tempo depois, assim que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Pentecostes, Pedro e João, esses dois, que tinham certa rivalidade,
são flagrados em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, juntos, subindo ao templo para orar. E eles se deparam com um paralítico que pede uma esmola. E os dois dizem ao paralítico: nós não temos ouro e nem prata para lhe dar, mas o que temos, isso te damos. Levanta-te e anda. Se Jesus houvesse alimentado aquela rivalidade demonstrada na comparação, na insinuação de Pedro, de que João tinha predileção de Cristo, se Jesus houvesse alimentado isso, eu duvido muito que lá na frente nós os flagrássemos juntos, operando um milagre extraordinário na porta do templo. Chega de comparações. Não importa o quanto o outro conquistou, não importa a marca do carro que ele dirige. Olhe para aquilo que Deus tem para você, para o propósito da sua existência. Não faça comparação entre você e seus irmãos, entre você e seus primos. Não faça comparação entre os seus filhos e os filhos do seu irmão, da sua irmã. Não faça comparação entre sua igreja e a igreja do outro, entre a sua casa e a casa do outro. Isto é de uma infantilidade muito grande e isso nos impede de desfrutar plenamente do que Deus tem para nós. O mais importante não é a fortuna que você consegue amealhar. O mais importante não é o número de seguidores no Instagram. O mais importante não é quanta gente você consegue mobilizar. Quantos holofotes você atrai. O mais importante é cumprir o propósito da sua vida, da sua existência. Há um homem que só aparece na Bíblia uma vez, no livro de Atos. Seu nome? Ananias. Esse é o cara que recebe de Deus uma visão de que um tal de Saulo de Tarso o procuraria. Saulo de Tarso, que era o maior perseguidor que a igreja tinha. E Jesus disse em visão a Ananias para que este lhe estendesse as mãos, orasse para que Saulo recuperasse a visão depois daquele fatídico encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. Nunca mais se ouve falar desse Ananias, mas eu fico imaginando como ele deve ter sido recebido por Deus na glória eterna. Ele conduziu a Cristo alguém que conduziu a Cristo milhares e milhares de pessoas. Como é que se mede o sucesso de alguém, gente? Quais são os critérios para dizer que alguém foi ou está sendo bem sucedido? Quer que eu lhe diga? Sucesso na ótica de Deus não se mede pela grife da roupa que você usa, pelo quanto você conseguiu guardar numa conta bancária, pelas viagens internacionais que você faz todo ano. Sucesso na ótica de Deus se mede por um critério: o quanto a sua vida tem sido motivo de louvor. Isto é, quantos têm se chegado a Deus em gratidão por você. Nessa vida a gente pode se tornar motivo de queixa. Eu não gostaria que ninguém se chegasse a Deus se queixando de mim, apesar de eu saber que isso eventualmente possa acontecer. A gente pode ser motivo de inveja. Também não quero despertar inveja em ninguém. A gente pode ser motivo de suspeitas. Mas a gente também pode ser motivo de gratidão. Sabe quando é que a gente se torna motivo de gratidão na vida de alguém? É quando a gente faz daquela vida objeto do nosso cuidado.
quando a gente cuida, a gente está dizendo a Cristo o quanto nós o amamos. E quando aquela pessoa que recebe o nosso cuidado se dirige a Deus dizendo: Senhor, obrigado pela vida de fulano, quanto ele tem me ajudado. Para Deus, isto é sucesso. Meu desejo é que você faça disto a grande aspiração da sua vida. Esqueça comparações. Deus tem liberdade de dar o que Ele quiser dar, de fazer o que Ele quiser fazer, e Deus não me deve explicação nenhuma. Eu quero ser fiel ao meu chamado. Eu quero ser fiel à minha consciência, ao propósito de Deus para a minha vida. Topa orar comigo? Então vem comigo em oração. Paizinho, eu quero te agradecer. Que privilégio é te servir. É difícil encontrar palavras, Senhor, que consigam expressar o tamanho da minha gratidão por cada vida que o Senhor permitiu que atravessasse o meu caminho nesses 37 anos. Eu quero te agradecer, mesmo que algumas delas tenham sido ingratas, não importa. Eu quero ser grato a Ti. O Senhor me permitiu ser bênção na vida de alguém, e isto para mim basta. Quer tenha ou não o reconhecimento destas pessoas. E eu quero te pedir, ajude-me a prosseguir, Senhor. Cada um de nós tem diante de si uma encruzilhada. Nós temos que escolher que caminho tomar, e nós não queremos o caminho do egoísmo, da presunção. Nós não queremos viver uma personagem. Nós queremos ser autênticos. Nós queremos te servir apesar das nossas idiosincrasias, apesar das nossas contradições. Nós queremos te servir com o que temos, mesmo sabendo que tu não necessitas disso. Tu és autossuficiente, mas nos concedes o privilégio de te servir. Que o teu Espírito nos dirija aos passos, que o teu Espírito nos ilumine o caminho, que se cumpra aquela palavra que diz: lâmpadas ou lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu posso ouvir um amém? Não saia daí ainda, porque a gente encerra com a bênção apostólica. Não abra mão disso. E antes do encerramento, eu quero primeiro lhe convidar para o aulão que nós vamos ter amanhã, gente. É amanhã o aulão sobre o Apocalipse, que eu vou disponibilizar. Esse aulão vai ser ministrado ao vivo pelo meu canal, na rede vizinha, mas você vai precisar de um link para entrar. E esse link eu vou disponibilizar no grupo que eu criei no WhatsApp. Se você deseja participar desta aula sobre o Apocalipse, me envie apenas uma palavra, Apocalipse. Você vai enviá-la para o WhatsApp 21 99797 8135. 21 99797 8135. Corra, me mande correndo, porque a gente está fechando. O número é limitado. O número de vagas é limitado. Então me mande o quanto antes Apocalipse para este WhatsApp. Você vai ser adicionado no grupo e amanhã eu vou disponibilizar nesse grupo o link para o aulão sobre o Apocalipse às 21 horas.
E eu quero aqui agradecer a todos os que têm contribuído com o nosso ministério. Essa semana nós enviamos oferta para o Rio Grande do Sul, para as vítimas da enchente. Nós enviamos recursos para o projeto Gramachinhos, que atende a 300 crianças todos os dias, com 3 refeições diárias no lixão do Jardim Gramacho. Nós enviamos recursos para Moçambique, para o projeto UME, que acolhe a 102 meninas em vulnerabilidade social. Nós enviamos recursos para ajudar na aquisição de agasalhos para essas crianças. E nós enviamos os recursos para as cestas básicas no projeto Eu Escolhi Amar, que já distribuiu milhares de cestas básicas para famílias cadastradas. De onde vem isso? Eu não tenho uma máquina eclesiástica atrás de mim. Nós não recebemos verbas governamentais. Isso vem da mobilização dos nossos amigos, daqueles que têm sido abençoados através do nosso ministério aqui nas redes sociais. Mas eu quero deixar um apelo. Nós precisamos de ajuda para prosseguir. Os projetos não podem parar. E se você ama este ministério, deseja apoiá-lo, seja com sua oferta, seja com o seu dízimo, você pode fazê-lo através do Pix 21 99797 8135. Toda contribuição chega sempre em boa hora. 21 99797 8135. Ou pelo PayPal. De qualquer parte do mundo você envia a oferta pelo PayPal, que é o hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Eu posso contar com a sua ajuda? Hoje, obrigado de todo o meu coração. Nós vamos caminhando para o final. Assim que nós postarmos esta live, eu peço que você curta, que você deixe o seu comentário, marque alguém, envie o link para alguém. Muita gente precisa ouvir o que você ouviu hoje. E se você pegou pela metade, por favor, assista a live inteira. Tem muita coisa durante esta live que você poderá aproveitar. Então não dispense, não abra mão disso. Assista a live desde o seu início, tá bom? Gente, eu termino então desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde hoje e para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigado pelo carinho, Deus os abençoe e até amanhã às 9 da noite, não aqui, na rede vizinha, no nosso aulão de Apocalipse. Beijo, gente, Deus abençoe.